Hoje em dia, no mundo cada vez mais globalizado, aprender um segundo ou até terceiro idioma está cada vez mais nos objetivos das pessoas. Seja para o trabalho, estudos ou lazer, ter mais um idioma é fundamental. As pessoas logo se preocupam com a linguagem oral, na importância de se comunicar bem, de falar. Mas esquece que falar bem é necessário saber a gramática para evitar e não causar mal-entendidos. E é por isso que hoje eu gostaria de falar sobre gramática e por que é importante aprender a gramática quando se estuda um idioma estrangeiro. Bom, então por que é importante aprender a gramática? Primeiramente, é importante aprender a gramática da língua estrangeira que você está estudando para entender a estrutura, como se forma frases afirmativas, negativas, interrogativas. Por exemplo, no inglês, quando nós estamos em inglês. A gente pode falar no inglês simplesmente igual ao português, falar uma frase, por exemplo, está chovendo. Se eu quiser transformar em pergunta, vai ser na entonação, está chovendo? E no inglês, como seria? Pois é, mas no inglês já não seria assim. A gente tem que saber que no inglês a estrutura é diferente. Nós precisamos de um auxiliar para fazer a pergunta e temos que fazer uma inversão. E isso a gente aprende quando a gente está vendo a gramática. Então é muito importante saber que não basta mudar a entonação igual ao português. Outro exemplo também da importância de saber a estrutura da gramática. Por exemplo, de novo, com está chovendo. Está chovendo, em português, nós podemos omitir o sujeito. Em inglês, é possível dizer it's raining? Claro que não. No inglês, nós precisamos do sujeito. Então, temos que colocar o it. O famoso it que os alunos ficam, às vezes, nervosos e preocupados. Da onde que surge? Pois é, o sujeito é o it. Temos que falar it is raining. Então, isso tudo mostra que estudar a gramática é fundamental entender a estrutura do idioma que está sendo estudado. Um outro ponto importante de estudar a gramática é a gente ter a consciência que nós não estamos transferindo o português para o inglês e entender essas nuances, essas diferenças. De novo, gostaria de dar um exemplo para ficar bastante claro. Por exemplo, em português, o ter. Nós usamos o ter para muita coisa. Eu tenho a idade, eu tenho tantos anos, eu tenho um livro, tenho uma casa, tenho uma padaria aqui perto. Pois é, no inglês, o ter não é bem assim. A gente, para falar a idade, já não usa mais o ter, já vai usar o verbo to be e não o verbo have, e aí já começa a complicar. Que os alunos tendem a falar I have tantos anos e não é I have, é I am, por exemplo. Ainda o ter, estamos apenas focando no ter. Quando a gente quer dizer algo para possuir, aí sim nós vamos, em inglês, usar o have. Como eu tenho um livro. Ok, I have a book. Mas para dizer o ter no sentido de existir, a gente vai usar o there is. Então, nesse pequeno exemplo, nessa consciência que nós temos que ter quando nós estudamos a gramática, nós podemos ver que o ter em português, que nós usamos para tudo, no inglês, dependendo do contexto, a gente vai usar até outro verbo, que não é o verbo have, é o verbo to be, e também na questão da existência é o there is. Daí é muito importante nós sabermos a gramática. Um outro ponto muito importante que eu tenho que citar, porque é importante aprender a gramática, é nós entendermos melhor o que falam com a gente. Quando nós estamos escutando alguém falando com a gente, já tem a questão da pronúncia, sotaque, da rapidez que a pessoa está falando com a gente. Imagina só se a gente não entende a gramática, se a gente não entende a estrutura da língua, como eu já mencionei no primeiro item. Se nós não entendemos as nuances dessa consciência que nós temos que ter, que uma língua estrangeira não é o nosso português. Ficaria muito mais difícil entender, não ficaria? Então, é fundamental ter a gramática para, na hora de compreender o nosso ouvinte, nós podemos entender melhor e não ficar com aquela situação de que a gente está perdido sem entender o que está acontecendo naquela situação. Um outro ponto muito importante da gramática é entender uma leitura, seja um bilhete, seja um texto, seja um poema e até mesmo um livro. Quando nós estamos lendo, nós vemos a gramática aplicada, contextualizada, tudo que aprendemos no exercício em sala de aula, numa parte de gramática, no texto a gente vê a gramática acontecendo, a estrutura acontecendo, toda a estrutura, os tempos verbais, estão ali contextualizado, o que é maravilhoso, que é muito importante ver a gramática contextualizada e não sair decorando o verbo, isso de jeito nenhum. O contexto é fundamental. Então nós vamos ler, vamos ver
o que a gente aprendeu contextualizado e também, claro, quando nós estamos lendo, nós estamos aprendendo novas estruturas, novos verbos e novas formações de palavras. Então, a leitura é fundamental nesse processo de aprendizagem, né, para entender a gramática e nos fazer melhores leitores também. Um outro ponto também importante é a questão da escrita. Nós precisamos ter a gramática para escrever melhor. Seja um bilhete, seja um trabalho na faculdade, seja um e-mail de trabalho, seja uma redação, o que for. Sem gramática, você não consegue escrever. Você vai ficar sem ter as funções básicas, vai confundir todas as questões, os verbos. Como eu já mencionei anteriormente, imagina se você vai escrever um e-mail de trabalho e você vai cometer e começar escrevendo have em tudo. Acabei de mencionar que, né, no inglês, por exemplo, temos diversas maneiras de usar o famoso ter em português, né, de tenho. Então, a gente tem que entender a estrutura para poder escrever melhor. E o mais interessante, quanto mais a gente escreve, mais a gente coloca em prática, a gente vai conseguir entender melhor a gramática. E, de novo, ver a gramática contextualizada, ver como ela se escreve, parar para pensar como a estrutura é formada, a pergunta, como também já mencionei anteriormente, tem auxiliar, eu vou inverter, como que eu faço a inversão? Quando você está escrevendo, é um momento muito bom de você refletir o que está fazendo, pegar a gramática que você estudou em sala de aula, nos livros e no exercício e colocar em prática. Isso é fundamental. Quanto mais a gente escrever, melhor a gente vai conseguir colocar a gramática em prática. Agora, repare bem, eu comecei o episódio comentando que quando a gente aprende um idioma estrangeiro, o que passa primeiro na nossa cabeça é quero me comunicar, preciso me comunicar melhor. E eu falei da importância da gramática. Por que nós precisamos da gramática? Para nos ajudar a aprender um idioma estrangeiro. Repare que todos os 5 itens que eu acabei de citar, escrever melhor, ler a estrutura, entender como montar a estrutura na hora de fazer uma pergunta, na hora de negar, na hora de afirmar, perceber que não pode emitir o sujeito, perceber a estrutura do idioma, ter a consciência que a gente não pode pegar o português e traduzir. Com tudo isso, com toda essa bagagem, eu vou me comunicar melhor. E sem isso, os mal-entendidos vão acontecer. É bem provável que o mal-entendido vá acontecer. Então, daí é importante perceber, dos pontos todos que eu mencionei, uma vez que você tem essa segurança e tem essa consciência que a gramática vai te ajudar, qual é o resultado disso? Você vai se comunicar melhor, você vai falar melhor, com mais segurança e com mais naturalidade. Daí a importância de estudar a gramática, com 5 pontos básicos que eu acabei de mencionar. Agora, você pode estar pensando, sim, mas gramática é chato, gramática é uma repetição de verbo, eu não quero estudar gramática porque a gramática, infelizmente, alguns alunos pensam que é chato estudar, mas não é. Então, como que a gente pode trazer isso para a sala de aula de uma maneira mais prazerosa? Né? E não virar assim, hoje vamos estudar gramática. Isso não existe. Você não vai parar toda a aula para dizer, vamos estudar agora gramática. Isso não existe. A gramática tem que fazer parte da nossa sala de aula. Tem que ser uma coisa prazerosa e que faça parte do cotidiano dos alunos e que eles podem se envolver cada vez mais. Por exemplo, as crianças desde pequena aqui no curso sempre têm necessidade de saber mais verbos, de saber mais estruturas e, sem dúvida, tem todo um processo de aprendizagem. E aos pouquinhos, se surgem dúvidas em sala de aula, nós vamos introduzindo aqueles assuntos que mais lá na frente vão ser apresentados formalmente. Mas o aluno já pode, desde pequeno, falar no passado, por que não? Tem que esperar chegar lá na frente para se comunicar no passado. Ele quer falar do final de semana. Ele quer falar do que aconteceu na escola de manhã e agora de tarde. Então, a gente pode ir introduzindo de acordo com a necessidade de cada aluno. Uma matéria, um conteúdo, e o aluno vai informalmente aprendendo. E quando chegar lá na frente, quando chegar a hora, teoricamente, do nível de aprender o passado vai ser apresentado de uma maneira muito mais fácil para o aluno e de uma maneira muito mais natural. Porque desde muito antes, ele já vinha se comunicando baseado na sua própria necessidade. Eu quero falar, eu fui, eu visitei, eu passeei, então a gente vai apresentando informalmente. E quando chegar lá na frente, ele já vai perceber que tem verbos regulares, verbos irregulares, e de tanto que foi usando, ele foi se apropriando e não tem que decorar. Ele foi naturalmente se apropriando dos verbos e passando a usar os verbos no passado na sua linguagem oral. E naquele momento, quando for o momento de contextualizar formalmente, o processo todo é mais fácil e é muito mais prazeroso. Isso é um pequeno exemplo que eu estou dando de verbos no passado, mas isso serve para os condicionais também, para falar do futuro, porque os alunos precisam se comunicar. Então isso que é bacana, você vai aos poucos inserindo de acordo com a necessidade dos alunos,
Você tem um programa, mas vai inserindo o que os alunos vão demandando, e quando chega lá na frente, no momento, para apresentar tal ponto gramatical, é muito mais natural. E uma outra coisa também importante é a maneira como você usa exercício em sala de aula, por exemplo. Os alunos podem corrigir uns aos outros. Um aluno pode ajudar o outro. Então, não é aquele exercício. Número 1, corrige você. Ah, muito bem, fulano, você acertou. Número 2, agora é você. Não precisa. O professor não tem que guiar os alunos, não tem que ficar mandando quem fala primeiro, quem fala em segundo e alocando turnos. Os alunos podem ser independentes. Nossos alunos são autônomos, então eles vão alternando. Então, um vai falar, número 1, eu acho que é isso. Todo mundo concorda? Ah, não concorda. Se não concordar, dizer por que não concorda. Ah, tem terceira pessoa do singular no caso do inglês, ou no caso do francês, feminino, masculino, tem que acertar o verbo no passado. Isso é fundamental, porque um aluno ajudando o outro, eles estão negociando o significado, negociando a resposta e chegando ao resultado junto, construindo junto o conhecimento. E melhor de tudo, isso tudo é claro que é falado no idioma que o aluno está estudando, seja o inglês, seja o francês, seja o espanhol. E o professor fica observando aquela interação. É claro que se os alunos não chegarem a uma conclusão naquela parte gramatical, de como botar o verbo no passado, por exemplo, ou no futuro, o professor vai encaminhar a resposta para eles pensarem juntos a resposta correta. Isso é legal dizer porque o que torna leve a gramática, torna uma coisa prazerosa, porque os alunos, quando veem o exercício de gramática, num livro de gramática, né, ele fala, caramba, vamos negociar, vamos falar, e eles vão se colocar e vão aprendendo teoricamente, num simples exercício de gramática, eles vão aprender a se colocar, a alocar turnos, a falarem as suas opiniões e aprender a gramática, e vão junto construindo. Então, isso é muito importante. Com a gramática, desenvolver a gramática em sala de aula é fundamental, porque precisamos dela para falar melhor, precisamos dela para escrever melhor. E quando nós lemos, a gente vê claramente ali tudo sendo usado que a gente aprende em sala de aula, e quando a gente quer escrever, a gente precisa dela. E fundamental, não fazer erros básicos que nós brasileiros temos a tendência em fazer, porque a gente quer tudo traduzir, passar do português para o inglês ou para o francês, que seja. Mas o idioma, ele é diferente. Então é muito importante ter estrutura para a gente falar melhor, não causar um mal-entendido e às vezes até ficar num constrangimento muito forte, porque realmente os idiomas são diferentes. Então é muito importante a gramática, a estrutura da gramática entrar na nossa vida quando a gente aprende um idioma estrangeiro. Espero que no episódio de hoje eu tenha passado para vocês um pouquinho da importância de aprender a gramática e que a gramática, a partir de agora, se torne algo mais leve no seu aprendizado, que você consiga enxergar a gramática de maneira diferente e entender por que ela precisa sim ter uma atenção especial. E vá em frente com ela, você vai se comunicar melhor, ganhar confiança e ter mais naturalidade. Muito obrigada por ter estado comigo hoje até o final. Te vejo no próximo episódio. Até lá!